São várias instituições de ensino superior em campus e região, promovendo conhecimento e informação de qualidade. Se você faz parte desse grupo, esse programa é para você. Começa agora o Mundo Universitário. A Universidade Cândido Mendes está recebendo para uma palestra nos programas de mestrado e doutorado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades o professor Clélio Campolina, que é ex-ministro de Ciência e Tecnologia, ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, e junto com a gente aqui para esse bate-papo está o professor José Luiz Viana, que também é professor dos nossos programas de mestrado e doutorado e vai conduzir esse bate-papo aqui tão importante para a gente e para a nossa região. Afinal de contas, o professor tem essa expertise sobre desenvolvimento regional e tem algumas dicas, alguns caminhos aí a sugerir para a gente. Tudo bem, professor? Como vai? Muito obrigado aqui pela presença. Já passo a palavra para o professor Zé Luiz, que vai fazer a primeira pergunta. Professor Campolina, é uma honra tê-lo aqui em Campos. A pergunta seria, Campos está inserido, de certa forma, no circuito internacional, recentemente, pelo Porto do Açu, né, na sua fronteira, na sua divisa com São da Barra, e pela estrutura de exploração e produção de petróleo na Bacia de Campos, cuja maior sede é em Macaé, mas também fronteiriço com Campos. Ao mesmo tempo, a Prefeitura Municipal está numa crise terrível, porque o município nos últimos 20 anos viveu dos royalties das participações especiais e estas declinaram a um ponto de tornar praticamente inviável a gestão municipal. Como o senhor conhece essa questão regional, vinculada à questão internacional, que no nosso caso se dá pelo porto e pelo petróleo, gostaria que o senhor fizesse suas colocações sobre o momento atual que o desenvolvimento regional, nacional, atravessa de dificuldade, problema num cenário de crise internacional. Como é que o senhor vê as perspectivas e qual é a sua análise? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de vir aqui à Universidade Cândido Mendes. Já tenho uma relação de convivência com vários membros dessa universidade, portanto é um prazer. Eu começaria dizendo o seguinte: nós estamos vivendo uma crise profunda no Brasil, uma crise estrutural no mundo, e o momento de crise não é para ser tomado como pessimismo. O momento de crise é exatamente um momento de reconstrução. Nós temos que aproveitar a crise para refletir sobre as nossas dificuldades, nossas alternativas e quais são os caminhos. Eu acho que o Brasil está vivendo uma situação muito particular da crise conjuntural, mas tem uma questão estrutural que é um processo de desnacionalização, desindustrialização, o que nos obriga a fazer um esforço permanente de uma reconstrução de um projeto de desenvolvimento nacional. Então, nessa perspectiva, acho que nós temos que olhar todas as potencialidades das diferentes regiões. O Brasil é um país muito grande, muito diverso, muito heterogêneo e, portanto, nós temos que aproveitar as potencialidades que cada região apresenta. Numa perspectiva regional, quer dizer, o Brasil com essa dimensão, é muito importante ter em vista que a questão do planejamento regional e urbano tem que estar compatibilizado com o projeto de desenvolvimento nacional, que tivesse como meta, digamos, uma retomada do crescimento econômico, geração de emprego, mas melhoria das condições sociais e uma melhor inserção do país no quadro internacional. Então, uma região como esta, que tem uma tradição agrícola vinculada à cana-de-açúcar, que passa por uma reconversão, muito baseada agora nos recursos de exploração do petróleo e seus efeitos, eu acho que esse é o momento de pensar como recriar o potencial da região, como mobilizar os atores regionais para um projeto de desenvolvimento econômico que seja um projeto também de diversificação. Então, nesse sentido, o papel da educação e das universidades, mais do que nunca, se torna central. Quer dizer, as universidades como formação de recursos humanos qualificados, como uma forma de aprofundar o conhecimento sobre a região, tá certo? E, portanto, tem um papel central, porque o mundo passa por um processo de uma corrida científica e tecnológica sem precedentes. Quem não for capaz de se inserir nesse quadro da corrida científica e tecnológica ficará abandonado.
E, portanto, a busca de alternativas de diversificação econômica da região, ela precisa estar muito alicerçada no esforço de pesquisa sobre o potencial econômico da região, como qualificar os recursos humanos para esse potencial e como mobilizar os atores regionais, como mobilizar a sociedade, como mobilizar a classe política, como mobilizar o sistema empresarial. E nós estamos numa economia capitalista, com uma economia de mercado, onde a atividade produtiva é preponderantemente desenvolvida pelo setor privado. E, portanto, essa articulação entre a atividade, as políticas públicas, a atividade acadêmica universitária e a atividade produtiva empresarial é central. E eu acho que esse seria o caminho de tentar identificar essas potencialidades, aproveitando, inclusive, esse novo potencial que foi proporcionado pela expansão do petróleo, embora esteja com uma crise relativa, pelo novo porto que aqui está instalado, e inclusive porque a integração internacional ela é crescente e irreversível. E o porto é uma base de infraestrutura fundamental para você agregar a ele um conjunto de atividades que podem estar junto ao porto ou dentro dos grandes centros urbanos da região. E Campos é a cidade mais importante do norte fluminense e, portanto, ela tem que ser considerada como o centro articulador do desenvolvimento do conjunto da região. Bom, o papo está interessante, o depoimento foi muito bacana, então a gente vai dar uma paradinha. Vamos fazer o segundo bloco também, mais uma perguntinha, pode ser, professor? Sim. Então tá. Programa Mundo Universitário volta já já.